Quer saber onde encontrar a verdadeira plenitude em paz, em saúde, em amor, em prosperidade, em felicidade? Então, fica comigo que eu te mostrarei a origem de como conseguir a verdadeira felicidade que um ser humano pode ter. Queridos, graça e paz. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar com você, de poder compartilhar a mensagem de Cristo. Peço a você que acompanha neste momento, que continue o vídeo, pois Deus ele quer te proporcionar algo novo. Peço a você que não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, que comente, que ative aí o sino para ser notificado. Compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, pois eu tenho certeza que Deus ele quer te abençoar. Existem muitas pessoas que precisam ser alimentadas, não por coisas materiais, que precisam ser alimentados com aquilo que verdadeiramente nos importa, que é a palavra de Deus. Querido, nós estamos no quinto benefício de uma tempestade, pela qual mesmo é o quinto vídeo, e nós daremos continuidade. E o tema deste benefício, do quinto benefício, é ter intimidade com Jesus, ou voltar a ter intimidade com Jesus. E a leitura que está baseada na série de vídeo se encontra lá em Jonas capítulo de número 2 e versículo de número 1 e 2, diz a palavra de Deus. E orou Jonas ao Senhor seu Deus nas entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Querido, nós falaremos agora sobre intimidade. Intimidade, eu estava analisando e passo a perceber que ela está baseada. Existem dois fatores que podem definir. A intimidade, ela está baseada em a intimidade emocional e a intimidade física. Sabe, o ser humano hoje, para adquirir uma intimidade com alguém, com alguma pessoa, precisa de algum certo tempo. Tem pessoas que demoram um pouco mais de tempo que outras pessoas para adquirir a intimidade com outra pessoa, para realmente poder abraçar, poder sorrir, dar um abraço, dar um beijo na pessoa em que tanto ama. E talvez a falta de intimidade é o que o impede, mas o tempo, a partir daí, vai dizer. E depois de alguns dias, de alguns meses ou de alguns anos, aquelas pessoas, ela consegue ter intimidade próxima uma com a outra. A intimidade em que você consegue desabafar com aquela pessoa. A intimidade, ela não é tão ruim. Você consegue ter intimidade com o seu pai, concorda? Você consegue ter a intimidade com sua mãe, concorda? Com seus filhos você consegue. Com seu esposo, com a sua esposa, você consegue ter intimidade. Então, aquela pessoa foi a pessoa em que você resolveu depositar a confiança. E isso se adquire com o passar do tempo. Você consegue abraçar ela com facilidade, você consegue beijá-la, beijá-lo. Você tem uma intimidade, tem uma certa proximidade daquela pessoa, sabe? E ali você, por ser íntimo daquela pessoa, você consegue desabafar todos os seus problemas. Você consegue contar os segredos porque você é uma pessoa íntima dela. E você sabe que ela vai te apoiar e vai te ajudar no que for preciso. Sabe? Mas a intimidade emocional, hoje muitas pessoas estão descartando. Por quê? Estou falando agora da intimidade de uma pessoa, da intimidade da pessoa do Espírito Santo, da pessoa de Jesus Cristo, a qual devemos buscar em primeiro lugar esta intimidade, sabe?
Às vezes o pai ele não pode solucionar o problema de imediato, pois também ele é limitado. Talvez o filho, talvez um amigo não pode solucionar o teu problema. Você pode ser muito íntimo dele, mas estou falando de Jesus agora. Só Jesus, ele pode te proporcionar, ele pode conceder aquilo que você realmente e tanto precisa. Eu quero contar a história agora para você um pouquinho de um homem a qual estava perdendo um pouco de intimidade com Jesus. Sabe, existiu um momento em que ele tomou uma decisão. No vídeo anterior nós falamos, ele tomou uma decisão e agora ele está naquele porão e a decisão dele não foi muito boa. Ele resolveu traçar um caminho pela qual não foi muito agradável aos olhos de Deus. E agora ele está naquele porão lá, sabe? E eu percebo que naquela mesma hora ele não estava tendo mais a intimidade com Jesus. Por quê? Porque ele sabia que não estava no caminho certo. Sabe, às vezes a intimidade ela fica um pouco... Sabe quando você perde a intimidade com aquela pessoa? Sabe, com aquele pai? Sabe quando você perde a intimidade com aquela esposa, com aquele esposo? É porque você talvez deixou acontecer um problema ou talvez houve um constrangimento com você e o outro. E talvez a intimidade, você não tem mais aquela mesma intimidade que tinha quando estava bem. E Jonas, ele estava em um problema, ele estava em um lugar onde não era para estar. E eu percebo que ele não estava tendo aquela verdadeira intimidade que tinha antes. Sabe, foi permitido a tempestade para ele voltar a ter intimidade. Justamente neste versículo, primeiro e o segundo foi quando ele voltou, sabe, a suplicar, ele voltou a pedir, pois a verdadeira fonte de prosperidade, a verdadeira fonte de paz, de riqueza, sabe, aquela causa que você não aguenta mais esperar, talvez um problema na saúde, sabe? Tente buscar intimidade com Jesus. Não perca esta intimidade, pois com Ele você consegue adquirir o que sonha, consegue adquirir o que você não enxerga, mas que almeja chegar lá, sabe? É a oração, sabe? É a verdadeira adoração. Sabe, a intimidade física, muitas pessoas hoje podem até ter com um parente, pode até ter com um amigo, pode até ter com a esposa, mas talvez essas mesmas pessoas estão dizendo: eu não tenho intimidade física de jeito nenhum com Jesus. Aí eu posso perguntar o porquê. Talvez essa pessoa pode me interrogar e dizer: porque o que eu peço, ele não está me respondendo, ele continua no silêncio. É comum nós percebermos isso em muitas pessoas. Sabe, é assim que acontece. Sabe, talvez a falta de intimidade desta pessoa com Deus, sabe? Talvez ela afirma que Jesus não está do seu lado. Talvez ela olhe e não enxergue nenhum feito, talvez o silêncio. Eu quero dizer para você, querido, Jesus ele morreu na cruz do Calvário e ele ressuscitou e está comigo aqui lado a lado. Ele está contigo aí lado a lado. Talvez a intimidade, ela por ser abrangida em um fator emocional e físico, talvez você ainda continue a perceber o fator emocional, mas o físico você descartou porque acha que Jesus não está com você. Eu quero te dizer que busque intimidade, a suplicar, a orar, a depositar o verdadeiro gesto de adoração a Jesus, em um sentido emocional, em sentido intelectual, e a verdadeira intimidade tente buscar em Jesus. Sabe, pois só Ele é quem vai te conceder, e lembre-se que Ele está lado a lado com você. Sabe, tem pessoas que não conseguem enxergar, mas eu quero dizer que Ele morreu e está no teu trabalho, está na tua casa, está com a tua família, está com os teus negócios, está com os teus planos. Sabe, foi assim que aconteceu com Jonas. Deus ele permitiu aquela tempestade turbulenta para ele reconhecer que ele era o Deus que era dono de tudo e era superior a tudo, era o dono do tempo e tudo está no controle dele. Mas tem pessoas que talvez já perdeu aquela intimidade que tinha com Deus.
Sabe, a Bíblia nos diz lá no livro de Mateus, capítulo 6 e versículo 33, a Bíblia nos diz que buscai primeiro a justiça, buscai primeiro o reino dos céus, e as outras coisas e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe, preste atenção, nós como sentimos fome, nós quando sentimos aquela sede, nós temos que buscar algo, buscar aquela água em algum lugar. Nós temos que procurar uma fonte de água, talvez uma origem, talvez na geladeira. Você precisa buscar, você precisa se levantar para saciar a sua sede. Porque se você não se levantar e não fazer o gesto de esforço, você não vai saciar a sua sede. Sabe, se você sentir uma fome fisiológica, você precisa ir até um supermercado, até um varejo, até algo mais próximo, ou talvez na sua casa mesmo você prepare alguma coisa para saciar a sua fome fisiológica. Mas existe uma fome que você precisa ter, querido, que é a palavra de Deus. Não adianta você estar farto de coisas visíveis, não adianta você estar farto dessas coisas e esquecendo de saciar a sua fome, esquecendo de saciar a sua sede, daquilo que vai te preencher, daquilo que vai suprir, sabe? Porque Jesus, ele é pleno, nele está a plenitude e ele pode te conceder a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento humano. Sabe, a verdadeira saúde, ele pode te conceder a prosperidade, ele pode te conceder a verdadeira felicidade que talvez você sonha e não está nas coisas que você consegue enxergar, mas para isso você precisa se inclinar para ele, para isso você precisa se humilhar, buscar ter mais intimidade. Sabe, às vezes na vida nós se deparamos com aquela briguinha entre casal, sabe? Nós se deparamos com aquele constrangimento e devido ao problema a intimidade fica um pouco distante, não é? Você fica um pouco distante, você não tem mais aquele gesto de talvez de você não abraça mais porque o problema te fez impedir isso, você não dá aquele sorriso mais porque talvez o problema, você não tem aquela intimidade de apertar a mão, de beijar o seu filho porque talvez o constrangimento na família ou no trabalho, você perde a intimidade facilmente. Não deixe, querido, que o problema te faça impedir de viver, te faça impedir de adquirir o que você realmente quer, mas é preciso você, em primeiro lugar, depositar o seu maior foco naquilo que pode te proporcionar. Não é tempo de você ficar pensando no problema, não é tempo de ficar pensando no amanhã. É saber que Jesus, ele é o dono de o amanhã, saber que Jesus, ele é onisciente, onipresente, onipotente e ele pode suprir aquilo que o amanhã você hoje está preocupado. Sabe, foi essa história que aconteceu com Jonas. Foi preciso ele buscar, foi preciso ele voltar e dizer, não, eu preciso ter mais intimidade com Cristo. Sabe, foi justamente isso que aconteceu com ele. Sabe, querido, não deixe que o medo, não deixe que aquele problema te faça parar, te faça estagnar, sabe? Lembre-se que Deus é o verdadeiro autor da sua vida. Deus é o verdadeiro autor da sua história. Eu quero dizer a você hoje que talvez você, por adquirir a intimidade com alguma pessoa, você pode levar um pouco de tempo. É assim, isso é normal, é comum, é natureza humana. Quando você consegue aquela pessoa e você diz, me apaixonei por aquela pessoa. E ali você não tem aquela intimidade com ela porque você o conhece há pouco tempo, sabe? E exige um pouco mais de tempo de você poder abraçar, de você poder beijá-la, sabe? Exige um pouco de tempo. Mas eu quero dizer para você que Deus ele está o tempo inteiro te esperando. E não precisa você ter vergonha, não precisa você ser tímido, não precisa você esperar para ganhar, sabe, para ficar à vontade com Ele. Deus, Ele está o tempo todo. E se você não tem ou não sabe do que eu estou falando aqui, é preciso você confessar Jesus Cristo.
É preciso você se arrepender e confessá-lo como o último, único e suficiente Salvador da sua vida. E tenha intimidade com Ele, pois é com Ele, querido, é com Ele que a sua história vai mudar. E a verdadeira plenitude em graça, em misericórdia, em saúde, em prosperidade, a verdadeira felicidade que um ser humano pode ter hoje está em Jesus. Então, meus queridos, eu quero agradecer a Jesus por esta oportunidade. Neste exato momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela tua causa, orar pela tua família, pois eu tenho certeza que se não está sendo fácil para você, durante esta crise que estamos enfrentando, eu quero dizer que é momento de nós ficarmos íntimos, nós ficarmos mais juntinho de Jesus, pois Ele não vai deixar você desfalecer. Então, quero apresentar a Deus a tua causa neste momento. Justo e eterno Deus, Pai, eu quero te agradecer, Jesus, pela conjuntura que tem me proporcionado de mais um dia poder compartilhar a tua palavra, Pai, a tua santa palavra, pela qual, Pai, é alimento para a nossa alma, é alimento para a nossa vida. Pai, não seremos nada sem Ti, Pai, não seremos nada sem a Tua palavra, Pai. A Tua palavra, só ela é quem pode saciar a nossa fome, a nossa sede. Meu Pai, vai, Jesus, indo de encontro daquele coração que está lá, Pai, que talvez não tenha intimidade mais contigo, pois talvez alguma coisa o fez não ter mais. Que neste momento, Pai, o Senhor venha rasgando todo o pensamento contrário, rasgando toda a culpa, rasgando todas as coisas arquitetadas por Satanás. E que neste momento visite o coração, visite o lar desta pessoa, visite a família, visite, Pai, e traga bênção, traga paz. Oh, meu Jesus Cristo, permaneça conosco e nos ajude em nome de Jesus. Meus queridos, eu quero agradecer pela sua vida, você que pode nos acompanhar. Continua nos acompanhando, pois Deus ele quer te proporcionar. Mais uma vez, encarecidamente, me ajude a evangelizar Pernambuco, o Brasil e o mundo. E você que não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Eu tenho certeza que Deus ele quer te proporcionar algo grande. Deus abençoe. Até o último benefício de uma tempestade, pela qual é o sexto benefício de uma tempestade. Fica com Deus em nome de Jesus.